Olá, Lancinauta, sou Carlos Alberto Vieira, estou aqui para mais uma coluna de vídeo e vou comentar sobre o Flamengo de Domenech. Será que ele já está naquele patamar para ser considerado o super favorito ao título do Campeonato Brasileiro? Vamos aí. Bem, pessoal, antes de tudo, eu vou manter o que eu falei na coluna passada. O campeonato está nivelado por baixo e com muitas irregularidades, principalmente do Flamengo, que ainda está se ajustando ao jogo do Domenech. Mas só que o Flamengo, com essa irregularidade, ele já vem com uma sequência de vitórias, ele já está no top 5 em pontos perdidos, né? Dependendo de quando você for ver a colocação do Flamengo, ele vai estar em segundo, ou terceiro, ou quarto, vai depender dos resultados dos jogos dos times que têm partidas a menos ainda. Mas o Flamengo já se coloca no top 5, muito por causa da imensa qualidade do elenco. Tem diversos jogadores que podem fazer diferença. Não coloco o Flamengo ainda como o super favorito, porque a gente tem que perceber até onde vai essa irregularidade, e o Flamengo do Domenech é um time um pouco diferente daquele do Jorge Jesus. O Domenech tem um estilo, vamos considerar assim, europeu. Ele movimenta muito o time, né? Se você for considerar o que o Flamengo fez até agora no Campeonato Brasileiro, somente um jogador foi titular em todas as partidas, Rodrigo Caio. Todos os outros jogadores, ou eles foram titulares, ou foram poupados, ou foram para reserva, incluindo o segundo que mais jogou, que é o William Arão, que a gente pode considerar, depois do Fla-Flu, que o Flamengo venceu por 2-1, que o William Arão está um degrau abaixo do Thiago Maia, que foi o melhor jogador em campo, e também do Gerson, né? Claro que o Gerson é um baita jogador, titular absoluto, ou seja, o William Arão não é aquele titular absoluto. Porém, esse papo de titular absoluto é porque todos têm um pouco a cabeça do time do Jorge Jesus, que se sabia falar, o time do Flamengo, do goleiro até o Bruno Henrique, que jogava mais pela esquerda, de qual salteado aquele 11 titular. No Flamengo não é assim. O Domenech faz como acontece no futebol da Inglaterra, no futebol da Espanha, é um revezamento muito grande de jogadores, e você tem 20 jogadores sendo muito utilizados. Dá até para se imaginar, poxa, 20 jogadores? Mas vamos pensar bem. O Isla é o titular da lateral direita, mas o Mateuzinho está entrando para ganhar experiência. E o Mateuzinho vai ser muito acionado pelo que o Domenech está mostrando. Aí você tem 3 zagueiros para fazer a dupla com o Rodrigo Caio. Seja o Gustavo Henrique, seja o Tuller, seja o Léo Pereira, os 3 jogadores ali, eles podem ser considerados ou 3 reservas ou 3 titulares, né? Já que fica um revezamento grande entre eles ali. E você tem o René, que anda toda hora na lateral esquerda. O Willian Arão, como eu contei, é o jogador que mais atuou com o Domenech, se você for considerar em minutos, em entradas em partidas. E aí você tem o Gerson e o Thiago Maia, você vai dizer o quê? O Willian Arão é um reserva que pode ser usado. Do ataque para frente, então, todo mundo. Diego, Vitinho, o Michael, Pedro, você pode colocar aí um número grande de jogadores que o Domenech faz esse revezamento. Então, se somar tudo, se você tirar o Rodrigo Caio, claro, o Diego Alves seria titular todas as partidas, ele não está jogando porque está machucado, mas você vai ver que você tem 19, 20 jogadores que o Domenech usa muito. Ele vai fazer isso. Ao fazer isso, corre-se um risco. O Flamengo pode vir a jogar uma partida e perder uma partida. Pode não ter aquela constância toda. Mas só que esse revezamento também é muito favorável, já que todos os jogadores rodam demais. Esse pode ser um trunfo do Flamengo na reta final do campeonato, né? Porque você vai ter uma movimentação de jogadores de muita qualidade e você vai ter jogadores bem descansados. Isso numa reta final faz a diferença. A dúvida que eu tenho é se o Domenech vai ter um time mais ou menos base, aquele de quais salteado que se sabia do Jorge Jesus, que nem jogou todas as partidas assim, mas era aquele time base, ou se ele vai fazer algum tipo de alteração em partidas de Libertadores. Se ele vai usar a base todas as partidas e no Brasileiro vai ficar se ajustando ou não. Então eu tenho essa dúvida. Mas é uma estratégia diferente e certamente teve críticas porque o torcedor estava acostumado. Existe o risco, mas eu imagino que o Flamengo do Domenech, que é diferente do Flamengo do Jesus, pode dar muito caldo sim em todas as competições. Em relação ao brasileiro, depende do momento que ele se ajustar e se algum time mais acima vai ter uma irregularidade. Porque o Flamengo está muito próximo do líder internacional. Se o Internacional tem uma irregularidade, o Flamengo pode ultrapassar e de repente até disparar. É uma tendência? Sim, a gente não sabe. De repente um time vai se ajustando até o fim ou tendo muita sorte em algumas partidas. O Atlético Mineiro, por exemplo, perdeu para o Santos porque perdeu o goleiro, jogou com 10 praticamente a partida inteira e acabou sendo derrotado. Então esse tipo de situação pode acontecer com qualquer clube. Mas eu imagino que o Flamengo está numa situação realmente confortável em relação ao brasileiro, porque mesmo irregular, está muito próximo da liderança. E se ele engrenar, como foi contra o primeiro tempo contra o Fluminense, vai ser bastante complicado. Acho o Flamengo, sim,
como favorito, mas isso desde o início, e vamos ver como é que os outros times vão se comportar. A concorrência não é muito grande. Internacional, Atlético Mineiro, talvez São Paulo, mas eu estou imaginando sim que o Flamengo está numa situação bastante confortável rumo ao Campeonato Brasileiro. Se não acontecer, é nenhuma grande zebra daqui para frente, mas eu acho que no caso do Flamengo, com 20 titulares, essa zebra parece ser bastante improvável.